Olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos, boa noite, boa noite. Então hoje nós vamos fazer a nossa live, né? Falar um pouco de astrologia. Boa noite, boa noite. Só ver se o Felipe já está por aí, deixa eu adicionar ele aqui. Eu acho que você tem que solicitar ali, Felipe, para participar. Eu acho que é aqui. Então sejam todos bem-vindos, tá? Todo mundo, a gente está de volta, né? Fizemos uma live de segunda, já estamos de novo aqui. Felipe, se você puder solicitar aí eu te aceito aqui. Vamos ver, vamos ver. Opa, acho Ai, que foi, hein? Boa noite. boa noite. E aí, Muito como é que bom. você está, Felipe? Tudo Tudo bem, bem? graças a Deus, tudo certo. Depois desse blackout aí, né? Aqui faltou luz duas vezes. Blackout em ambos os sentidos. Então, agora Muito isso está bom. começando a ficar um pouco mais comum, né? É, Hoje, eu tinha colocado um textinho lá no Telegram explicando um pouco sobre esses blackouts, mas deixa, se você puder se apresentar aí para a galera que talvez ainda não te conhece, só le- para fazer as honras. legal. Primeiramente, agradecer a você, Henrique, pela oportunidade, né, de estar aqui compartilhando o trabalho da astrologia, né, da astrologia primordial, que é assim, é uma ferramenta incrível nesse processo de transição planetária. Eu sou Felipe Loureiro, sou astrólogo e trago, né, no meu canal vertentes meio que diferenciadas, né, daquilo que é a astrologia, porque a gente muito vê sobre horóscopo, muito vê sobre essas informações mais técnicas da astrologia que nem todo mundo está acostumado, né? E aí eu peguei experiências da minha vida, né, e estou trazendo aqui de uma maneira que outras pessoas possam enxergar a astrologia como uma bússola real, né? Assim como os navegantes faziam lá no passado, né, que eles pegavam, né, astrolábio, essa coisa toda, para poder se orientar na natureza. Hoje a astrologia serve para isso. Você abre o seu celular assim e tem lá um aplicativo que você, olha, pô, tô com minha alma, né, não está cantando hoje. Aí você abre o aplicativo, tá, a minha lua tá num trânsito, alguma coisa assim. E aí dá para ter uma ideia, né, da dinâmica emocional e tudo mais. É isso, é um trabalho assim realmente incrível. O trabalho do Felipe, pessoal, eu recomendo para todo mundo que não segue ou que não acompanha ele, dá uma olhada lá, porque é um trabalho bem legal, bem diferenciado. Ele aborda a astrologia de uma forma bem diferente mesmo, buscando a mesma coisa que a gente busca aqui com a espiritualidade, né? Autoconhecimento, a gente buscar o que está disponível para o nosso ser, do que a gente pode usufruir disso tudo, né? Então, por isso até que eu convidei o Felipe para a gente fazer essa live, tentando trazer um pouco, né, do que está acontecendo esse ano, as conjunções, como que está se aprumando tudo isso, né? Porque eu acho que está ficando tudo bem legal assim em termos energéticos e astrológicos para a gente fazer um movimento bacana esse ano, né? Sim, No sentido que esse ano até muita gente chama que é o ano da espiritualidade. Queria que você, se puder, explicar um pouco o seu entendimento sobre isso. sim, é bem interessante, né? Então, a gente está vivendo ainda todo o resultado de 2020, né? Eu diria que assim, até esse negócio não passar, né? Até não as coisas não se assentarem, né? Até as coisas se assentarem, a gente não vai ter um processo evolutivo, né? De uma maneira assim mais perceptível, né? Tanto a nível energético quanto a nível tridimensional de sistema e tudo mais. O sistema vai evoluir, isso daí é fato, tem que evoluir. Né? A gente já está há muito tempo num processo mental medieval, né? Então tem que ter essa evolução. Né? É quase que uma obrigação que o ser humano está tendo. Né?
O mais interessante disso tudo é a gente voltar lá em 2020 e ver uma conjunção que ela é fluente até agora. Não que ela esteja acontecendo ainda agora, né? Mas é uma conjunção de Júpiter, Plutão e Saturno. Né? Foi uma conjunção de Júpiter, Plutão e Saturno em Capricórnio que trouxe transformação, né? No contexto político, trouxe transformação é porque a gente não vê, tá? Porque a gente fica muito no que, né? Enfim, no que dizem, né? No mainstream, né? E a gente não consegue ter essa percepção. Mas a gente teve muitas transformações no campo político, no campo social, né? E no campo físico. O campo físico que é o mais delicado. Dentro da astrologia primordial, a gente visualiza isso como uma transformação divina. Por quê? Lá em 2020, quando a gente teve essa conjunção, mais uma vez, de Plutão, Saturno e Júpiter, a gente teve um fluxo energético de canalização daquilo que é o cinturão de fótons. Né? E quando a gente fala de Capricórnio, a gente está falando de estrutura óssea e está falando também de pele. Então, quando a gente se expõe a esse sol, né, a gente está recebendo essa energia de uma maneira mais intensa. Então, quando Júpiter, Saturno e Plutão entraram nessa conjunção, isso intensificou na gente. Então, algumas pessoas que estavam extremamente elevadas com a consciência no nível espiritual tiveram um despertar. Elas já estavam elevadas, mas ainda estavam meio que sonolentas. Então, elas tiveram o despertar. Ela, caramba, eu tenho tanto de conhecimento. Eu, assim, não vou dizer que eu sou extremamente elevada, não, mas eu tinha muito conhecimento sobre astrologia e eu não compartilhava com ninguém. Eu não conversava com ninguém. Em 2020, assim, eu era muito tímido ainda, esse negócio de internet. Eu estava começando assim. Eu acho, Felipe, que muita gente fez isso. Muita gente fez esse movimento. Se você observar, ele aconteceu sem muita gente entender o que estava fazendo, inclusive. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não estava entendendo o que eu estava fazendo. E muitas vezes vinha, eu ficava olhando o mapa, ficava ali, pô, essa conjunção aqui e tal, ficava tentando entender, né? E aí, quando eu comecei a pegar mesmo o meu conhecimento astrológico e compartilhar com as pessoas e receber o feedback, aí que veio o estalo. Caramba, é isso aí que está acontecendo. Até então eu não associava uma coisa a outra. Eu até peguei o mapa lá de Wuhan de 2019 para poder fazer um estudo. Aí teve um momento ali de Mercúrio, que foi exatamente quando o Mercúrio passou por Sagitário, o Sol em Capricórnio, a transição de 2019 para 2020. E aí o Mercúrio, quando entra em Sagitário, Mercúrio é o mensageiro, né? Então ele espalhou, saiu espalhando. E Sagitário rege as viagens, avião, aeroporto. E aí começou a espalhar o negócio pelo mundo. Só que eu ficava na coisa muito ligada do sistema, né? De tudo que é o que a gente vive aqui na 3D, né? E não me liguei muito na espiritualidade. Quando eu fui me aprofundar na espiritualidade, isso foi já na conjunção, ali no auge da conjunção, e aí que eu tive o insight, cara, é o cinturão de fótons. E aí eu comecei a ler um monte de livro dos pleiadianos, o livro dos arcturianos, vários livros. A Agenda Pleiadiana me trouxe assim, e é um livro antigo, a Agenda Pleiadiana, e me trouxe assim uma expansão muito grande também. Caraca, tudo que eu estou falando, tudo que eu estou fazendo aqui é exatamente isso que está acontecendo. Plutão, quando foi descoberto lá no século XVIII, né, a gente já estava entrando no cinturão de fótons. Uma parte do sistema solar estava no cinturão de fótons. E aí agora o próprio planeta Terra entrou. Aí vai sair em 35, aí depois só volta em 50. Então, assim, esse momento que a gente está vivendo é um momento de expansão de consciência, mudança na estrutura física do ser humano. Aqueles que conseguem compreender, né, essa realidade espiritual começa a ter uma percepção de realmente mudança física, fortalecimento, né, resistência biológica, e Júpiter trazendo o otimismo, né, de não, calma, isso daqui é só uma coisa passageira, é para fortalecer a gente, né, e o Saturno ali também trazendo essa disciplina. E o mais interessante disso tudo é que logo na sequência o Saturno entra no signo de Aquário, né? E Aquário é regido por Saturno, e aí faz aquela música do Renato Russo, né? Disciplina é liberdade, que Saturno é disciplina e Aquário é liberdade. Né? Então, quando a gente se disciplina, a gente entende a liberdade. Então, é como se fosse realmente ali Júpiter, Saturno e Plutão, os três ceifadores. Né? E agora a gente está com um Plutão
ainda em Capricórnio. A gente está com Júpiter já em Peixes, vai entrar em Áries, já fez o papel dele, mudança política, mudança ética, porque a gente não tem esse acesso a isso tudo. Mas as coisas que estão por trás das cortinas de fumaça, elas já estão se desenvolvendo lá. Então, assim, já tem um plano, já tem um projeto. A espiritualidade já venceu, né? Então, a luz já venceu. O que falta agora é Plutão levar, né? É como se estivesse realmente separando. E uma coisa interessante que eu gosto sempre de falar, né, é que o Einstein veio para isso, né? Para poder separar a timeline. É como se fosse, eu gosto de usar esse exemplo no papel. É como se a gente tivesse assim, né? Tá aqui todo mundo na mesma terra, todo mundo no mesmo ponto, e aí tem o desdobramento do espaço-tempo, porque o cinturão de fótons é uma coisa tão forte, tão intensa, que ele tem essa capacidade de fazer isso, desdobrar as cordas, né? E fazer uma timeline se desprender da outra. E aí fica uma terra na era de Aquário e uma outra terra voltando, né, no tempo. É uma coisa louca, É assim, meio absurda, mas a dualidade, né? a dualidade. Você vê que muito do que você está falando aqui, talvez o pessoal que está acompanhando vai entender com outro linguajar, porque assim, essas informações, como eu sigo mais a parte espiritual, você mais astrologia, embora o próprio Tesla dizia, né, ciência e espiritualidade, elas andam juntas, não são coisas separadas, tudo deve ser congruente. Mas o que você está falando são coisas que a gente já comentava, mas com outro olhar, um olhar espiritual. E você me acompanha já há bastante tempo, eu te acompanho há bastante tempo, e a gente sabe, as conversas também que nós temos, que tudo no final tem um porquê, tudo sempre está num movimento, numa dança, vamos dizer, astrológica e espiritual, de forma que não existe o acaso, né? As coisas vão acontecendo, os propósitos vão, sejam eles de forma individual ou coletiva. Até eu ia pegar um outro parâmetro aqui para perguntar para você, que isso do cinturão eu sempre cito aqui para o pessoal. Tá cruzando lá, as energias são mais intensas, tem a proximidade do Sol de Alcíone, mas outras coisas mais espirituais. Mas eu comentei em uma ou duas lives para trás com o pessoal, falando o seguinte para eles. A sensação que dá é que nós fomos, mais para o fim desse ano agora, empurrados contra a parede, para resolvermos coisas que temos pendente. E aí eu até usei uma frase, Felipe, que foi a seguinte: você está sendo convidado gentilmente a fazer esse movimento. Ou se não, esse movimento ele vai te atropelar. Você vai ser forçado a fazer ele. Como é que seria isso, mais ou menos, pegando essa parte da astrologia, fazendo um meio campo, um bate-bola, digamos assim? Essa é uma parte muito importante. Inclusive, essa é a parte que eu mais toco na hora de fazer um mapa astrológico, que é a Lilith e a Lua da pessoa. Né? A Lilith é uma parte que a gente não tem controle dela até o momento que a gente toma consciência do que a gente está reprimindo. Porque a Lilith no mapa astrológico é exatamente uma energia criativa, é a Kundalini. Né? É a Kundalini. Só que o sistema ele prende a Kundalini lá embaixo, né? No raiz e no sexual. E aí a gente precisa transmutar o chakra sexual em chakra sagrado para poder dar abertura para a Kundalini subir. Né? E também é importante a gente ter cuidado na hora de subir com a energia, né, da Lilith. Porque, como eu falei, ela é irrefreável, ela não se controla. É como se fosse uma caixa d'água. Né? A caixa d'água vai enchendo de água, vai enchendo de água, vai enchendo de água. Você está reprimindo a Lilith, está reprimindo a Lilith, está reprimindo. Uma hora ela vai transbordar. E quando transborda, você não tem controle. A hora que você libera, ela vira um trem desgovernado, isso? Exatamente isso. A Lilith é como se fosse Eva lá no paraíso, né? Adão, vou comer essa fruta. Não, não pode. Não, vou comer aquela, então. Não, aquela também não pode. Aí vem a cobra. É a Lilith. A cobra nada mais é do que a manifestação dos instintos reprimidos da Eva. Então, quando a pessoa prende muito isso em si, né? E obviamente cada ser humano tem ali uma Lilith em um signo, em uma casa, então vai reprimir essa energia naquela área da vida em relação à casa astrológica,
ou em relação ao signo que ela está posicionada, né? Então tem toda uma realidade. É onde ela tem essa energia criativa. E a Lilith é de fato uma energia criativa, tanto no nível biológico de fazer um ser humano, quanto no nível de criatividade mesmo, né? De você ter várias ideias, de você conseguir colocar aquilo ali no papel, né? Então, de acordo com o mapa, ela vai estar numa casa diferente, vai estar num signo diferente, né? E quanto mais a pessoa reprime esses desejos, normalmente é aquele desejo que vem assim, que mexe com ética e moral, né? O negócio é um atentado ao pudor, a pessoa já começa a reprimir. Então, tudo que está ligado a isso, pô, expressar os meus desejos, não pode, a sociedade não vai deixar. Expressar os meus valores, não, vão me chamar de louco, né? Adão falou que não pode, aí daqui a pouco vem a cobra. É que nem o Luiz Paulo, o sétimo corpo, ele colocou muito interessante no story dele, o rapaz falando lá que ele estava querendo fazer uma terapia, alguma coisa assim, um curso de desenvolvimento pessoal, e aí ele não fez. Um mês depois deu problema na moto com o mesmo valor Eu vi isso aí também. Viu? Então, com o mesmo valor do curso. É exatamente isso. É Dá um exatamente jeito, né? isso. A Lilith ela vai dar um jeito de se manifestar. Ela mexe muito com o inconsciente. E por isso que o ser humano de manada é facilmente doutrinado. Mantém a Lilith lá embaixo, chakra raiz e chakra sexual, e pronto. Ele vai reprimir isso daí e a Seria, gente mexe com a cobra, do jeito que a gente sabe. seria uma zona de conforto, É uma muito espécie tempo, de zona de que conforto. eu pergunto isso para fazer essa analogia com isso que eu estava comentando antes. São coisas, situações que a gente vem vivenciando que são empurradas com a barriga, que a gente não resolve. E agora você está sendo colocado contra a parede, resolve isso. Por isso que eu disse, convidado amorosamente a fazer isso, num primeiro Exatamente. momento. É exatamente isso. E aí é que a gente chega ao ponto, né, de entender o que a gente reprime demais, entender, e normalmente o que a gente reprime são as nossas sombras, né? São os nossos traumas. Para fazer essa energia de fato subir e ter uma percepção mais clara, né, do que a gente está tendo na nossa vida. Caramba, o que eu estou tendo? Eu estou tendo aqui uma represália de mim mesmo, né, do meu potencial, do meu poder criativo, o que eu posso estar fazendo com esse poder criativo a nível de ascensão, a nível espiritual, né? E você ter de fato essa clareza, entender qual é o caminho que você vai seguir. E aí entra o convite amoroso de fato, né? Pô, caramba, é verdade, eu estou reprimindo muito isso em mim, eu estou reprimindo muito essa energia. E sempre está aparecendo várias coisas aqui para me mostrar o que eu estou reprimindo e o que eu estou, de fato, precisando desenvolver. E o outro lado disso é a Lua, que é a intuição, né? A intuição fala muito com a gente o tempo todo, só que a mente tagarela, né? O nosso Mercúrio muitas vezes tagarela e não permite a intuição falar. A Lua é a alma do mundo, né? E ela é a nossa alma. Nós somos, né, um pedacinho, né, da alma do mundo. Então a Lua, ela fala muito com a gente. E é muito importante a gente dar vazão à Lua. Então, dependendo do signo ali que a pessoa tem a Lua, dependendo da casa astrológica que a Lua está posicionada no mapa da pessoa também, ela vai ter um desenvolvimento distinto daquilo que é a intuição dela. Então, esse convite amoroso é, de fato, para a pessoa entrar em conexão com a alma, entrar em conexão com a própria alma, entrar em conexão com a intuição. Perceber o que vem de pesado e que a pessoa toma decisões com base naquilo que é pesado, né? E o que vem de leve, de sereno, e ela toma decisões com base naquilo que é leve, que é sereno, né? Então, esse convite para esse ano, né, e principalmente porque é um ano regido por Mercúrio, é assim, a gente realmente treinar a nossa mente para a intuição, permitir que a mente dê vazão à intuição. E é interessante também, né, porque a gente precisa fazer muitas limpezas, né, porque é uma nova era que está vindo aí, que já está aqui, na verdade, né? É um novo livro que a gente vai escrever. E a gente quer escrever esse livro, a gente tem essa vontade de escrever esse novo livro, a gente quer ser história. Imagina só, daqui a 2000 anos estarem falando, né, da gente aqui, ó, aquele povo brasileiro lá, aí eles vão estar falando em outra língua, né? É um povo brasileiro lá que ele mudou a terra, mudou o mundo, né?
E é interessante Porque a gente começa aqui, né? Começa no começa Brasil aqui. os movimentos. Você vê que essas coisas a gente já acabou já trazendo aqui também para o pessoal, né? Quando você fala ali de soltar o mental e jogar para a intuição, é aquela coisa que seguida a gente fala, né? Ir para o coração, Uhum. deixar o coração guiar, sentir por ali. São outras palavras, mas que quando você pega as conjunções, o movimento astrológico, vai acontecendo da mesma forma, né? Exato, exatamente. E é interessante quando a gente começa a projetar, né, a nossa alma no mundo, que as intuições elas vão vindo com mais facilidade. E quando a gente tem esse entendimento, né, do nosso próprio DNA cósmico, que é o nosso mapa astrológico, a gente percebe, né, as movimentações que o mundo faz e como o mundo no sentido elevado de espiritualidade, né? E como que o mundo convida a gente para determinadas missões, né? A gente vem com um propósito de alma e aí o mundo convida a gente para determinadas missões. Então, cada ser humano tem uma missão pessoal, né? Para poder se desenvolver, para poder receber esse convite amoroso e realmente entender quais são as missões que o mundo dá para a gente. O mundo no sentido divino, no sentido de reconexão com a natureza, no sentido de ajudar no processo de iluminação de outros irmãos também, né? Porque muitas vezes a gente calado está sendo luz na vida de uma pessoa, né? Só pelos nossos atos, né? Só pelo nosso comportamento, né? A gente já está sendo espelho para alguém, inconscientemente. A gente já está iluminando alguém. E esse convite, ele, assim, nesse momento, ele é muito importante da gente entender que existe muita coisa ainda, né? Plutão ainda está transitando em Capricórnio. No ano que vem, em 2024 ele já sai, no ano que vem ele vai em Aquário, volta em Capricórnio, aí em 24 ele vai para Aquário definitivamente, e aí a gente tem assim uma regeneração daquilo que é a percepção negativa que a gente tem do signo de Aquário, né? Que a gente acha que o aquariano é frio, que Aquário é egoísta, só que não, o Aquário é a representação simbólica daquilo que é a coletividade, o altruísmo, a solidariedade. A mentalidade coletiva nasce com Aquário, compartilhar é uma realidade aquariana. Né? Então, esse despertar, esse convite é muito para a gente mexer com esse arquétipo, o arquétipo aquariano no nosso ser. E aí, sempre que a Lua entra em Aquário, a gente vai ter agora a entrada do Sol em Aquário também, né? E sempre que a gente tem esses ingressos, é um momento muito oportuno para a gente desenvolver a nossa humanidade da era aquariana. É tipo dar um passo mais, um salto quântico para se inserir na era de Aquário. Deixa eu te fazer, fazer uma outra coisa que eu acho que vai ser interessante para o pessoal que está assistindo. O pessoal comenta muito comigo nos grupos, enfim, a gente tem grupos de cursos, grupos do Telegram, disso, daquilo, e o que acontece, né? Às vezes eu faço alguma coisa, tudo mais, o pessoal vai lá e diz assim, lá, o Henrique já está lá porque ele é geminiano, porque isso, porque aquilo. Então, o pessoal sempre vai bater nisso de eu ser geminiano, né? E, no caso, eu tenho o meu Sol em Gêmeos. E eu lembro uma vez que eu entrei numa live sua e até você começou a comentar algumas coisas, algumas características minhas, né? Resumindo, assim, mais ou menos para você, talvez possa ser para o pessoal entender que às vezes as coisas que a gente está fazendo, elas são explicadas pelas conjunções astrológicas do momento que a gente nasceu e do trânsito disso, né? Então, assim, por exemplo, o que eu recordo do meu mapa agora, eu tenho o Sol em Gêmeos, eu tenho a Lua, não, eu tenho o ascendente em Peixes, a Lua em Câncer, eu tenho mais uns 2 ou 3 Câncer no meu mapa e 3 Sagitários. E eu lembro que naquela oportunidade você comentou alguma coisa sobre isso, que ia de encontro com as coisas que eu faço hoje. Como você relatou lá antes, né? Que chegou um momento ali, 2020, que todo mundo começou a descobrir coisas novas suas, aí para algumas coisas. A Miriam comentou na emoção pura, e eu tenho mais alguns peixes no mapa também. Então,
como é que você vê, se você puder dar uma explicação curta, assim, para o pessoal entender a importância de que tem, às vezes, você saber um pouco disso para entender os processos que você faz. E muitas vezes a gente é arrastado para lá sem nem saber o porquê. É realmente assim um processo muito importante. O mapa, eu diria que ele tinha que ser entregue para a mãe lá na hora que ela nasceu. Ó, educa o seu filho assim, tá? Desse jeito. Tá aqui o astrólogo tal, ele vai te mostrar como é que essa máquina aqui funciona, tá? Como é que é a compleição dela. Tá aqui o manual dela, emocional, espiritual, físico, intelectual e tudo mais. Né? Que realmente é muito importante. Os trânsitos, eles vão acontecer. Sempre acontece, ele sempre acontece. Todos os dias tem um trânsito, todos os dias tem uma conjunção do seu mapa natal com uma outra conjunção atual. Enfim, tem os mapas que são o mapa da Revolução Solar e do Retorno Lunar, que esses mapas eles ajudam a ter uma interpretação do céu para aquele ano. Por exemplo, você é geminiano, vamos supor que você tenha nascido com o Sol no início de Gêmeos, meio de Gêmeos ou no final de Gêmeos? Qual foi mais ou menos? Eu não me recordo agora, eu sei que ele está oposto com a parte lá onde está Júpiter, onde está toda a galera da espiritualidade, né? Legal. Se eu não me engano, é na casa 4, uma coisa assim. E Legal. por esse então, ponto. Vamos supor que tenha sido a 5 graus ali de Gêmeos. Vamos supor que você tenha nascido com o Sol a 5 graus de Gêmeos. Todo ano, quando o Sol entra a 5 graus de Gêmeos, é o período de revolução solar. Então, ali você vai ter só o Sol na posição natal. E é aí que na astrologia primordial a gente vê que a essência não muda nunca. A essência da pessoa não muda absolutamente nunca. Ela nasce com aquela essência e vai com aquela essência até o final. E essa essência ela revela o propósito de vida dela. Né? Qual é o meu propósito aqui nessa vida? Meu propósito é geminiano. Então eu tenho que escrever, falar, fazer live, né? Escrever bastante. É a sua energia. E isso vale não só para o signo solar também, mas a essência, ela precisa disso, ela necessita disso. O vício da essência, né? Na verdade, a virtude, né? A virtude da essência é essa, né? Geminiana, é escrever, falar e publicar livros. É basicamente isso. Outros pontos, Lua e Ascendente, também falam bastante, tá? Como o Ascendente é o poder, é a ferramenta da pessoa, a ferramenta é o poder pessoal da pessoa, é o ego da pessoa, né? O corpo da pessoa. Né? E a Lua é a dinâmica emocional, que nada mais é do que uma parte refletida, né? do espírito, da essência, do coração. Né? O Sol é o coração, a Lua seria o lado criativo do cérebro, e aí a Lua reflete, né? A luz do Sol, ela reflete a essência da pessoa. Então, isso é importante para que a gente nunca se perca no meio do mar aberto, né? A gente esteja sempre, cara, a minha essência é essa daqui, então não tenho com o que me preocupar. Felipe tá ficando maluco, ele tá, a lua dele, a minha lua em Gêmeos também, ele fica oscilando, né? A lua em Gêmeos oscila muito, né? Ele fica oscilando, uma hora ele acha uma coisa, outra hora ele acha outra, né? Se eu fugir da minha essência e ficar preso à minha lua, realmente um dia eu vou ficar maluco, porque uma hora eu penso uma coisa, outra hora eu penso outra. Não, bom, beleza, estou confuso, volto para a minha essência. A minha essência é imutável, não vai mudar nunca. E o mapa da Revolução Solar, muitas vezes, que é anual, né, muitas vezes pode colocar a pessoa durante um ano nessa luta da oscilação emocional. De repente a lua, naquele ano, não é a lua natal, é uma outra lua. É uma lua em oposição. E aí a pessoa vai ficar fora, né, da dinâmica emocional dela. De repente, numa revolução solar agora de 2022, a pessoa que nasceu com uma lua em câncer, né? Aí, nessa revolução solar, a lua vai estar em Capricórnio. Nossa, mudou da água para o vinho, que é o oposto. Né? A pessoa que é emoção pura, como a nossa amiga falou ali, emoção pura, não, agora frieza. Caraca, o Henrique mudou da água para o vinho, tá frio agora. Né? Tem que Isso trabalhar acontece, isso, né? O né? pessoal comenta muitas coisas assim que tem ocorrido nos últimos períodos aí.
de pessoas se sentindo totalmente fora de si, sabe? Fora de espaço-tempo, fora de muita coisa, né? Parece que as suas personalidades, elas mudaram, foram arrancadas. Não, muita gente relata, parece que eu não estou mais aqui, ou estou, mas a minha alma está tudo lá em Nárnia. E isso também traz essas influências, né? A gente é colocado, às vezes, em situações, e que nem você diz, né? Se entregasse para uma mãe esse manual lá no início, talvez seria mais fácil, né? De lidar com todo mundo. Né? Então, querendo ou não, eu lembro até uma vez que o Marcos Forte, se não me engano, ele comentou um negócio assim, nós estamos, todo ser que está hoje aqui no planeta está na influência do zodíaco. E na visão dele, fazer uma expansão e ascensionar seria sair da influência do zodíaco. Né? Isso é Cristo, né? Isso é muito Cristo. Eu li um livro do Pedro Tornag que se chama Leonardo Astrólogo. Esse livro, ele fala sobre Jesus sendo o sol central e os zodíacos sendo os 12 apóstolos, né? E quando eu li esse livro, eu tive exatamente esse insight. A gente não tem que ficar sobre a influência do zodíaco. A gente tem que seguir a nossa essência para voltar para o Pai, que é o Sol, né? Todos nós somos projeção do Sol, como eu falei agora, né? Que o nosso coração é o nosso Sol. É a primeira coisa que se forma, né? E na astrologia, o símbolo do Sol é uma célula, né? Uma bolinha assim com um pontinho no meio. É uma célula, é o embrião, né? Então, a gente é o Sol. Nós somos uma projeção do Sol, né? E realmente, o maior objetivo do ser humano é ele vibrar no Sol dele. E uma coisa muito interessante que eu gosto de falar é que cada período do ano nasce um tipo de ser humano diferente, né? No caso do período de Gêmeos, nascem os escritores, por essência, nascem os escritores, né? Os comunicadores, né? Os intelectuais. No período de Peixes, que é o meu período, né? Nascem os fantasiosos, aqueles que trazem a arte, que traz aquela coisa mais do romance, o romance mais espiritual, aquela coisa mais lúdica, né? A poesia, o poema, a música, né? Vem do período de Peixes, né? Então, cada período do ano vai ter um ser humano diferente. Assim como a gente tem as estações do ano no hemisfério norte e no hemisfério sul, né? Então, a gente seguindo a nossa essência, a gente nunca vai sair daquilo que é o plano divino. O plano divino, né, é só isso. Você vai ter esses desafios aqui. Os seus desafios são esses. Astrologicamente falando, são você trazer uma consciência jupiteriana de benevolência, pegar a consciência saturniana, caso você esteja sendo exageradamente benevolente, estão te fazendo de trouxa, né? Aí você está sendo exageradamente benevolente, você tem que ir um pouquinho mais para Saturno, ter o discernimento, né? Então, isso tudo, dentro da astrologia, serve como um ponto de equilíbrio e de evolução. Para quê? Para você fugir exatamente da influência do zodíaco e voltar para a sua essência, né? Então, os 12 raios, que são os 12 signos, eles vão trazer exatamente esse propósito, ser o que nós verdadeiramente somos. Se nessa vida, né, eu escolhi vir pisciano, se nessa vida o Henrique escolheu vir geminiano, é porque existe um propósito da escrita, existe um propósito espiritual, existe um propósito em cima de todas essas realidades que está ligada ao signo solar. O signo solar ele é imutável assim, nessa vida, né? Ele é imutável, né? A essência não muda nunca da pessoa. Agora, beleza, o Henrique gosta de escrever. Se chegar um dia que ele não estiver escrevendo mais, tá acontecendo alguma coisa que ele fugiu da essência. A mesma coisa eu, vira e mexe, eu largo de mão o meu violão, às vezes eu paro de fazer minhas músicas, minhas poesias, que eu gosto, né? E eu saio da minha essência total. Às vezes eu deixo também, minha lua em gêmeos fala muito, né, de isso aqui que eu estou fazendo é lua em gêmeos, é a minha lua em gêmeos, né, comunicar, né, mas eu comunico com uma emoção, eu fico tão emocionado quando eu comunico, né, a lua é emoção, né, então eu comunico com emoção, né, então sempre que eu fujo da minha essência,
é porque tem alguma coisa acontecendo. Sempre que eu deixo de fazer isso, fazer live, comunicar com emoção, trazer a arte da astrologia para as pessoas, é porque tem alguma coisa astrologicamente acontecendo que me mantém, né, em uma consciência planetária que não é a minha. Ou uma consciência planetária que está me fazendo entender alguma coisa que está de errado dentro de mim, dentro do meu corpo físico, né? E aí, tendo um mapa em mão, ó, minha essência é essa daqui. O desafio, a conjunção, o trânsito para esse ano é esse daqui. Então, o que é necessário ser feito? Qual é o valor, né, que eu preciso empregar aqui nesse desafio para poder superar e para poder ter a correspondência adequada da minha essência com o que o mundo precisa, né? Se a gente escolheu essa essência para vir no mundo agora, né, com essa essência, é porque existe um propósito. A gente precisa alinhar esse propósito para poder o mundo, né, bater palma para a gente. Não no sentido egóico, mas no sentido de, pô, legal, você está fazendo o que você tinha que fazer, né? E eu já tomei cada tapa quântico também com relação a isso, de fugir da minha essência e, né, depois eu perceber, caramba, estava dando tudo certo quando eu estava na minha essência. Quando eu saí da minha essência, as coisas desandaram. Mas isso também faz parte, né, dos nossos processos de Né? aprendizado. Porque, assim, toda conjunção, todos os astros, eles vão fazer movimentações. Então, nós estamos envolvidos com todos eles, né? Eu estava lendo ali um comentário que alguém falou, as pessoas, elas fogem de mim quando eu digo que eu sou geminiana, mas elas também vão estar envolvidas com gêmeos, né? Não tem como a gente fugir do, disso tudo. E quando você pega um tempo atrás, alguns anos, né? Quando se falava em astrologia, o pessoal já associava isso ao horóscopo, né? Né? E tinha no jornal, naquelas coisinhas de dizer, hoje está favorável para o amor, hoje não está, bom para negócios. Bom, hoje isso está de uma forma muito mais ampla, né? Quando você vai, por exemplo, pegar e falar disso tudo que está acontecendo, tudo que a gente percebe, né, mudanças. Eu também aqui na minha página às vezes trago alguma coisa que a Vilma Capuano às vezes traz também, alguma movimentação. E a gente percebe essas movimentações coletivas guiadas pelos movimentos astrológicos, né? Também tem algumas coisas acontecendo hoje no planeta, a nível mundial, que estão afetando, digamos assim, a fisicalidade. Porque lá no início da live você falou muito de algumas coisas que mudariam, de algumas coisas que vão acontecendo, que estão tendo influências. E além disso, tem talvez, isso que eu queria te perguntar, se tem talvez alguns outros astros ainda que podem ser integrados na astrologia. Porque se fala muito, tem vários nomes, né? Sistema Hercólogos, Nibiru, e, enfim, tudo mais. E a gente vê hoje uma movimentação do eixo da Terra se inclinando, o clima todo desregulado, mais algumas coisas fazendo parte. Quando você pega, Felipe, fazendo essa analogia, trazendo isso que você falou, que vão ter algumas transformações que precisam ser feitas, que são regidas hoje, eu não me lembro qual foi o planeta que você falou ali, mas e se tem outra influência que daqui a pouco pode estar junto nessa parte astrológica caindo, como se fala muito em Nibiru. Uhum. Nibiru é a mais, vamos colocar assim, é a que eu mais temo, né? É a que eu mais temo. Por quê? Ninguém sabe ao certo quando que o calendário realmente zerou, né? Porque na China a gente tem um calendário, né? Na Pérsia é outro, na Pérsia o Irã, né, é outro, enfim, temos muitos calendários Eu no mundo, posso né? dar uma opinião, mas é uma opinião Sim, pessoal minha, tá? E sim, eu acredito muito que Nibiru ele esteja alinhado com o calendário maia. sim, Tá? sim, E eu acredito muito, mas é uma opinião minha, do Henrique. sim. Na maioria dos contextos astrológicos que eu tive acesso, né, principalmente no livro da Agenda Pleiadiana, que é excelente, e ele, para mim, é o mais confiável. Eles colocam o Nibiru, a órbita, como sendo, né, dentro do calendário maia. E é aí que entra a coisa, né? Porque
de acordo com esse calendário, significa que Nibiru já está aqui, né? Agora, ninguém identificou. Agora, será que não identificaram porque eles possuem uma tecnologia que inibe, que a nossa tecnologia não consegue? Será que eles são menos densos do que a gente? Será que... O que será de fato, né? Porque Nibiru passou aqui, se eu não me engano, foi há 3.600 anos, né? Então já está no período de passar de novo. E a margem de erro é de 100 anos, né? Então seria exatamente no movimento de transição de era que tanto falam, que é 2160, né? Então, há 3.600 anos, né, Nibiru tendo passado aqui, seria no Êxodo, né? Seria lá no período de Abraão, né? Que realmente é o que o Agenda Pleiadiana fala, que os Anunnaki desceram, que Anu, que veio aqui, aí pediu para Abraão carregar um monte de baú lá, que ele falou que isso aqui é a Arca de Deus, ó, vamos carregar para a Arca de Deus, era um negócio lá, carrega esse negócio aí para os cantos aí com a tua família, né? E estava botando urânio, né? Espalhando urânio pelo Oriente Médio, né? E assim, é uma influência muito forte, Nibiru. Né? E uma outra influência muito forte também seria Nêmesis, né? Mas só que Nêmesis ninguém sabe exatamente o que seria. Mas Onde ela, está, o que seria. exatamente, não se sabe se é um cometa, se É é o um sistema, né? Eles chamam planetoide, de sistema, né? é um sistema, Ah, exatamente. assim, pegando, Felipe, até agora, Camila acabou de perguntar aqui, o que acontece? Pegando o meu entendimento espiritual, mas reforçando sempre aquilo que eu digo, que eu acredito que ninguém tem toda a verdade da coisa. Né? Mas, para mim, o que ressoa no meu coração, o Nibiru, ele está aqui em cima da gente. Hum. E eu acredito que a gente não visualiza ele ainda, porque ele está uma outra dimensão vibrando. Porém, a influência dele no nosso planeta, ela já é perceptível. Então, o Nibiru, ele é grande, né? Partindo desse princípio, ele tem uma influência magnética muito grande. Tanto que você pega o Chico, por exemplo, que é uma pessoa que eu confio demais, ele chamava ele, né, do planeta chupão e higienizador, tinham vários nomes. Por quê? Ele vem não é para acabar com o mundo, ele vem para cruzar e fazer essas mudanças Sim. necessárias. E é um reajuste do planeta na fisicalidade, quando a gente está falando muito aqui do físico, mas isso envolve uma série de coisas, né? Consciência, isso, aquilo, tudo mais. E ele vai passar. Inclusive, se falava que Nibiru e mais 6 planetas, que não me perguntem os nomes, mas que Nibiru seria um dos 7, estão recebendo as almas que não teriam mais, vamos dizer, quociente energético para poderem permanecer aqui depois dessa Uhum. transição. Sim. Então, eu acredito que cada astro sempre venha cumprir o seu papel, fazer o que precisa fazer. Mas acontece que também tem muita coisa que fala, né? Muita gente traz essas mensagens, mas sempre jogando para aquele lado sensacionalista, de destruição, disso, daquilo. Eu acredito que Nibiru ele tem o propósito dele e que ele já está em cima da gente. Inclusive, também tem uma outra coisa que talvez faça mais sentido para você do que para mim, que ele vai começar a ser visto em alguns pontos, primeiro, do planeta, mais favoráveis quando você pega em latitude e longitude. Aqui, por exemplo, onde eu estou, Rio Grande do Sul, não seria um ponto favorável para, vamos dizer, nesse momento poder estar vendo. Embora quem participa de grupos e tudo mais já começa a ter algumas pessoas partilhando algumas fotos onde apareçam dois sóis, tudo mais, né? Uhum. Porque Nibiru tem até música, né? Isso eu já falei É, muitas vezes para o pessoal, né? Você pegar lá a música lá do Nando Reis, né? O Segundo Sol já falava sobre isso, né? Sobre esse planeta. sim. E realmente, então assim, dentro desse processo de cronometrar o tempo, né, de registrar o tempo, a gente fica meio perdido de fato. No calendário natural romano, né, o calendário gregoriano, a gente não tem essa precisão, mas já no calendário maia a gente teria, né, que é essa realidade. E uma coisa assim, no livro do como é que é o nome dele? É o Sitchin, Zacarias Sitchin, o 12º planeta. Ele fala que Nibiru é o 12º planeta, só que ele está numa órbita que
ele vai muito longe e essa órbita Ele demora... sai do sistema, né? Ele sai do sistema, são 3.600 anos. Então, como eu disse, ele já veio até aqui há 3.600 anos, né? Lá no período de Abraão. Né? Então, para você ver, caramba, uma religião se inicia, né, com a vinda desse planeta. Né? E tudo indica que era uma outra era, era uma nova era também naquele período. Né? 1600 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, início da era de Ares. Né? Aí vem o Cristo no ano 0. A gente também não sabe ao certo se será que estamos no ano 2000 depois de Cristo mesmo. A gente precisa abrir a mente para isso, né? E para poder investigar, para poder realmente trazer toda essa percepção. Né? E quando a gente fala de Nibiru, para mim, isso é realmente dentro dos meus estudos, dentro das minhas possibilidades, né? É exatamente 2020. Eu, assim, sinto que intuitivamente, né, as pessoas estão ganhando esse conhecimento intuitivo, as pessoas estão ganhando essa percepção. Elas não precisam ir tão a fundo nos livros, elas não precisam, né, Sim. investigar assim ceticamente, basta que ela realmente venha a intuir, porque na era de Aquário é exatamente isso, é você intuir e ter o conhecimento intuitivo, você ter a percepção da coisa. E dentro desses fatores astrológicos que a gente tem de Plutão ainda em Capricórnio, é exatamente isso. Algumas consciências incompatíveis com o salto quântico de evolução. E é aí que entra o desdobramento. Porque o que acontece? Pelas coisas que eu já estudei de Nibiru, é um planeta muito grande. É E grande. é muito grande. Então, assim, quando ele vem, você falou agora de que ele está em cima, né? Então, cara, já faz sentido. Porque, se eu não me engano, nesse livro do Citim, do 12º Planeta, que ele fala que a órbita dele ela não é na nossa eclíptica, né? Ela é diferente, Não. ela é por cima. É como se os planetas estivessem aqui, né? Girando aqui na palma da mão e Ele Nibiru faz estivesse um. girando assim, né? É como se fosse isso, né? Então, pô, Isso, ele faz uma. Tipo, como se fosse uma descida, né? uma Tanto que muita descida, gente né? traz isso dos 3 dias de escuridão, que se fala tanto aí. Uma das hipóteses que o pessoal argumenta é essa, de que quando o Nibiru ele cruzasse ali, ele taparia o Sol, por ser grande, ele taparia uns 3 dias até ele cruzar, né? Então, se usa muito isso. Outra coisa que eu queria só comentar com o pessoal também, quem traz muito sobre esses assuntos, tem o livro lá, A Vida em Marte, Os Discos Voadores, e alguns outros, é o Ramatiz. Ramatiz falava muito disso. Porque quando você pegando, vamos dizer, o espiritismo, né, que vamos dizer assim, é uma base de onde começa alguns movimentos, né, você vai pegar o Chico, o Emmanuel, o próprio Kardec, eles fizeram um movimento de terceira, quarta dimensão, porque você pega lá o próprio Emmanuel, né, com o André Luiz, ele vai descendo para as zonas umbralinas, né, descendo, explicando como isso funciona. E o Ramatiz não, ele fez um movimento de ir para as outras dimensões, onde ele começa a explicar a multidimensionalidade do ser. Então é muito interessante as obras do Ramatiz nesse sentido. Para quem quer estudar essa parte um pouco mais multidimensional, é uma boa dica pegar os livros dele, porque são bem interessantes nesse sentido. Sim, e faz parte, né, do processo de evolução. E quando você fala, né, dessas dimensões, é interessante a gente também trazer isso para a astrologia no sentido de vibração energética do próprio ser humano, né? Porque os planetas, a gente acha que os planetas eles estão só fora, né? Mas não, eles estão dentro da gente também, né? Porque o sistema solar é propriamente o Cristo, né? Como se fosse um Cristo cósmico, né? Então é o corpo do Cristo, né? E os planetas seriam os chakras. Então ele traz uma conexão com o nosso corpo físico. Então, por exemplo, se você está vibrando muito hoje em Plutão, você é muito controlador, a pessoa é muito controladora. Se a pessoa está muito ali naquela coisa do ocultismo, de esconder verdades, né? Tudo isso, né, faz com que a pessoa fique na frequência plutoniana. E como Plutão é o último planeta do sistema solar, quando o Nibiru vem, né, ele é o primeiro a varrer, né, é o primeiro a ser meio que remodelado. Eu não sei exatamente como que isso vai acontecer, se já está acontecendo, mas
eu sinto que as pessoas, elas estão muito nessa busca por transformação pessoal, algumas estão numa busca desenfreada, né, por estabilidade, as pessoas querem a estabilidade, só que a estabilidade não vai acontecer mais, né, pelo menos nesse período de transição, até que tudo se aplume, né, até a gente entrar de vez no cinturão de fótons e permanecer, né, e dentro dessa realidade, né, o que é estar na consciência de Plutão? Né? É você, de fato, em relacionamento amoroso, ser tóxico, em relacionamento familiar, ser um pouco agressivo, ou frio demais, ou controlador demais. Então, dentro dessas questões, acaba ficando na frequência plutoniana. Então, tudo que acontece lá em Plutão, a gente acaba recebendo um impacto aqui. Então, se a sociedade está muito na frequência plutoniana, e aí volta o que eu falei lá no início da Lilith, o sistema mantendo no chakra raiz, e o chakra raiz está muito ligado a Plutão, né? E no chakra sagrado também, o sexual, que também está muito ligado a Plutão, né? Plutão rege o signo de Escorpião e traz essa parte mais íntima também. Se ficar muito ali, né? As coisas que acontecem lá nos confins do sistema solar, né? Acabam, né? A gente acaba sendo impactado, né? A sociedade acaba sendo impactada. E aí é você trazer a consciência de lá, porque Plutão é um planeta geracional, né? Para você ver, Plutão em Capricórnio já está há 20 anos em Capricórnio, né? Então vai sair agora e vai entrar em Aquário, vai ficar 20 anos. Aí a gente vai ver uma nova era, uma mini nova era, né? As coisas mudando, né? Mas só vai mudar também para quem tiver com a consciência voltada para isso, né? A percepção voltada para isso. E é por isso que na astrologia primordial eu falo tanto sobre voltar para a essência. Porque voltando para a essência, a gente está na luz. A gente está, né, sobre as asas do Pai. Então, é basicamente um processo, né, que quando esses eventos, né, maiores, fora do sistema solar, interestelares, né, quando esses eventos interestelares começarem a acontecer com mais intensidade, a gente já está na essência, a gente já está na luz. Estando vibrando na luz, a nossa densidade, né, não existe, né? Então a gente fica mais leve para poder sofrer ou receber as transformações que são adequadas para esse novo momento, né? Para a nova era. Faz sentido? Tem uma faz, porque assim, ó, até eu ia fazer pegar e fazer emendar mais uma coisinha aqui em relação a isso, que todos esses movimentos, quando a gente fala Nibiru, a gente fala isso, fala aquilo, muita gente já vai querer saber se as coisas vão ser boas ou se as coisas vão ser ruins. Se vai ser destruição, se vai ser renovação. E o que eu recebo muito, o que eu passo muito, é que nem eu sempre brinco, né? Às vezes o pessoal deve ficar até por aqui comigo porque eu fico repetindo coisas, né? Mas eu sempre falo muito em posicionamento. E é como se energeticamente todo mundo agora começasse a se posicionar. Então, assim, vão ter movimentos? Vão. Vão ter movimentos no físico que vão ser desagradáveis? Vão. Só que ele vai ser desagradável a que ponto? Depende aonde você está posicionado. E não é a posição geográfica que a gente está falando, não, porque eu moro aqui, não é isso. É o posicionamento energético, de quanto. Porque vai nisso que você falou. Quando você tem quantum para tal coisa, aquilo passa por você. Então você deu um exemplo. Veio o Nibiru descendo ali, ele rasga aquilo. Mas aí vai até nisso que eu estava comentando antes. Você está sendo convidado gentilmente a se posicionar em alguns locais, em algumas situações. E algumas outras você não vai ter essa gentileza, você vai ser arrastado para aquilo. Então, esse posicionamento agora que acontece, é como se a gente fosse ter um jogo. Cada peça no tabuleiro é movida para algum local. Aí entra também isso que você até abordou um pouquinho ali, de joio e trigo, que entra lá os ceifadores, tudo mais, porque são oportunidades que cada um tem de fazer um posicionamento diferente. Alguns já fizeram, outros estão no meio fazendo, outros vão fazer, e uma grande parte também já decidiu que não vai fazer nada disso. Já decidiu, a alma já decidiu, não é nesse momento que isso vai acontecer. E aí entra muito aquilo de às vezes não ter entendimentos. Mas você vê, eu falo, sabe, não adianta. Cada alma é única, cada um tem os seus processos, como você mesmo disse, nascemos numa conjunção, não é o acaso. Então tudo segue
a criação, tudo segue uma ordem divina, né? As leis universais. E eu vejo muito isso acontecendo. Então, ninguém precisa ficar preocupado, sabe? Isso eu vejo muito, essa preocupação. Ah, mas eu moro no litoral. Ah, mas isso, aqui, como é que vai ser? Se preocupa com o seu quanto, se preocupa com isso. Ali você vai se posicionar. Para quando tiver qualquer movimentação, você está posicionado energeticamente. E talvez isso seja ainda uma coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, que hoje o que interessa é o seu posicionamento de gradiente energético. E não posicionamento político, não posicionamento em relação a isso, aquilo, a não sei o quê. É o seu posicionamento energético. Quanto de energia você consegue comportar e quanto de energia você consegue doar. E no fim das contas vai se resumir a amor. Quanto você consegue receber e doar de amor. Eu entendo muito assim todos esses movimentos acontecendo e o posicionamento para mim é esse. Agora não tem mais, cada um vai, né? Ou, como eu disse, ou amorosamente ou arrastadamente, né? É exatamente isso, Henrique. Eu só consigo explicar essa coisa de uma única maneira. É assim, tá aqui, ó. Isso aqui é o tecido do espaço-tempo se desdobrando. Quem tá numa energia de amor, de querer evoluir, de querer, vai estar em cima. Quem tá querendo, né? Quem não tá nessa energia vai estar embaixo. E aí, na hora que uma terra for para um lado e outra terra for para o outro, vai estar a anos-luz de distância um do outro. Assim, não tem a mitose dentro do ser humano, que é a célula que se multiplica. É basicamente a mesma coisa, como se fosse duas terras saindo, se descolando, né? Aí vem Hercólobos, né? Vem a Nibiru, né? Faz o seu rasante ali, descola tudo e faz o desdobramento. Assim, eu sei que eu não sou físico, tá? Isso tudo que eu estou falando é baseado. Você não é, mas nós todos somos um pouco físicos. Isso é verdade, isso é verdade. É um astrofísico, vou botar no seu currículo lá, astrofísico. Assim, para mim é tudo muito intuitivo. E quando eu paro para ter essas intuições, eu, cara, não, eu devo estar louco, não sei, botaram alguma coisa no meu café. Aí eu vou lá num livro de física ou de alguma coisa e vou dar uma pesquisada. E pouco que eu leio ali, cara, faz sentido. Eu só não vou me aprofundar nesse negócio aqui, porque eu ia demorar anos e anos e anos isso daqui, ficar fazendo equação, esse negócio não é comigo. Mas quando eu vejo... Mas tem só pegando quem quiser seguir, até você mesmo, Felipe, tem o Dr. Sam, o Sírio, não sei se você já ouviu falar dele. Ele monitora lá a posição, fisicamente que Nibiru está. Ele vai monitorando isso, inclusive as influências ele traz junto lá. Quem quiser pesquisar, pesquisa o Dr. Sam. Às vezes eu até compartilho os textos dele lá no Telegram. Interessante. É interessante isso. E ele é um astrofísico, né? É interessante. E realmente é isso, é posicionamento, não é posicionamento geográfico de fato, é posicionamento de corpo mental, de corpo emocional, de corpo astral, é posicionamento espiritual de fato. Porque uma pessoa que ainda não teve esse start de buscar o autoconhecimento, de viver na fisicalidade, ela não está na essência dela. Porque se ela estivesse na essência dela, ela estaria fazendo algo positivo. Ela pode até estar fazendo algo positivo de forma inconsciente, né? Mas ela ainda está na fisicalidade. Assim, eu estou tentando evoluir no sentido de não fazer julgamentos, mas o Luiz, eu converso muito sobre julgamento com ele. A gente tem esse negócio, eu converso muito com ele sobre isso. E o que eu falo com ele, cara, a gente não está julgando, a gente está constatando. São constatações. Eu acho que o julgamento que as pessoas falam aí, eu acho que é um negócio do preconceito. Não é isso que eu quero falar. Mas é em relação à conjunção, voltando lá para a conjunção de 2020, Júpiter, Saturno e Plutão. Desses três aí, só Plutão que está ainda em Capricórnio. E Plutão é transformação, é regeneração, transformação profunda. Pessoas que precisam ir lá no limbo. Pessoas que precisam ir lá no poço, de fato, tomar a picada. Ver como ele é, né? Tomar a picada do escorpião para poder acordar. Meu Deus. Meu Deus. E agora, para onde eu corro? Exatamente. E aí, na hora que olha para o lado, e você Júpiter? Vê... Cadê E você vê, eu tava
eu estava falando ali do Dr. Sam, você vê que que tudo vai num movimento congruente, né? A gente fez essa live, você está trazendo a parte astrológica, eu entro um pouco mais na parte espiritual. Falei do Dr. Sam, que acompanha Nibiru. Às vezes eu trago algumas coisas para o pessoal, falando, ó, vai ter, a gente atenta aqui para vulcões, terremotos, tudo mais. Por quê? Porque teve explosões solares. Essas explosões chegam, elas bombardeiam a magnetosfera com ventos solares, né? Que geram as auroras boreais e entram em tempestades geomagnéticas. Tem uma pessoa mexicana lá, que o nome dele é, se eu não me engano, é Juan Luis Santillana. Não me lembro agora. E tem o Gregório também, que é o nome que ele se apresenta, assim, é o Gregório Vigilante do Sol. Então ele monitora o Sol e ele passa sempre quando tem as explosões solares. Automaticamente a gente já sabe que isso vai influenciar a gente aqui. Automaticamente a gente já vai lá e dá uma olhada na Schumann. A gente já vê isso, pronto. Muitas pessoas falavam, porque você falava tanto lá do Cumbre Vieja ano passado e esse ano em setembro ele entrou em erupção. Acho que até para você eu cheguei a comentar isso alguma vez. Eu estou de olho lá nele, lá, porque a gente sabia que tinha algumas coisas que viriam, que aquilo ali ia desencadear um processo. Então, você vê que todos vão formando um, né? Uhum. Todos vão pegando informações, trazendo, e essa expansão ela vai sendo coletiva. É lógico que cada um traz a sua individual, né? Mas ela vai fazendo. E da mesma forma que você estava falando, cada astro vai trazer a sua individualidade, mas eles vão agir de forma coletiva. Sim, total. E é interessante, né? Porque nesse processo todo, né, de energia, principalmente da energia do Sol, né? Quando eu trabalhava na TV, o pessoal ficava de olho também, né, nas emissões lá do Sol, né? Quando soltava uma massa coronária muito forte, né? Aí já ficava, ó, vai cair o sinal, tá? Sinal do Sul, sinal de Minas, vai cair. Eu trabalhava no esporte, né? Sport TV. E aí recebia sinal, né, dos jogos e tal, de tudo canto. Aí às vezes as imagens começavam a tremular assim, aí o pessoal já da central técnica já falava com a gente, ó, cintilação ionosférica. Aí eu já falava, cara, o que é isso daí? É um golpe do Cavaleiro do Zodíaco? E realmente, porque a força é como se realmente é uma massa solar mesmo que vem e que arrebenta com os eletrônicos. E nessa arrebentação dos eletrônicos, o sistema acaba sofrendo uma pane, né? E não só o sistema eletrônico, né? Mas o próprio cérebro humano, que não deixa de ser um sistema eletrônico, né? Mas é que isso eu sempre trago também, né? Que nós somos, tudo que é vivo aqui é um sistema bioelétrico. Exatamente. Nós somos bioelétricos. Então, às vezes, teve uma vez que eu comentei até com a Mirella, que é outra pessoa que lida com astrologia, que eu falei para ela, ó, eu não sei por que me veio um negócio aqui que eu fui lá e falei para o pessoal, observem o seu intestino, ou ele vai estar muito preso ou muito solto. E não deu outra. Casou, e aí ela foi buscar na astrologia, casou também. Então, eu não lembro Sol qual e era o Virgem. planeta que ela falou lá que estava totalmente ligado ao intestino, aquele planeta. E aí ela disse, Henrique, por que você postou isso? Eu falei, não sei, vem intuitivamente. Mas você vê que nada é o acaso. Nada é o acaso. Não sei se alguém lembra, eu coloquei isso lá no Telegram. Hoje eu trouxe uma mensagem no Telegram, também no canal, do Felipe François, que ele trazia isso da magnetosfera, falando exatamente disso. Citava um pouquinho Nibiru. Tá lá no Telegram esse texto, depois quem quiser buscar, pode ler lá. Falando disso, que é como se a nossa magnetosfera explodiu. Agora a energia entra livre para cá. Tanto que vem do Sol, de Alcione, então se preparem para fortes emoções energéticas, né, nos próximos e não períodos. É à toa que os multidimensionais, os seres multidimensionais estão conseguindo se conectar com a gente com mais facilidade, né? Isso é interessante. As fendas, né, os buracos que se abrem na magnetosfera. Tá lá o textinho, depois, se quiser, posso compartilhar com outras pessoas. O Felipe François também é uma pessoa que traz muito conhecimento nessa parte astrofísica, digamos assim. É a ciência do momento, né? A astrologia é o mapa. As pessoas estão realmente se perdendo? Vai lá na astrologia que se encontra rapidinho, né? Eu sempre brinco, né?
em casa, falo para algumas outras, até pro Luiz, eu falo, cara, eu quero botar no meu currículo um dia lá que eu sou astrofísico. Pô, é uma boa. E é interessante, É um né? negócio Porque legal, né? os astrólogos lá na Idade Média, eles eram tudo, né? Eles eram alquimistas, eles eram físicos, eles eram médicos, eram padres, bispos, era tudo. Era Mas deixa eu químico. te fazer uma pergunta. Você disse que lá eles eram isso, né? Lá atrás. Tá. E quem são esses seres hoje? Ah, somos nós, né? Só pode. Só É pode. lógico. É, Então a gente traz os conhecimentos inatos na alma. A gente foi, esses lá de trás que a gente tanto fala, somos nós hoje. né? Se bem que você Entende? parece mesmo com o Porque, Copérnico, hein, Henrique? Já procurou lá o Copérnico? Você parece um pouquinho com porque, ele. Tem uma porque fisionomia você parecida. falou lá do Nibiru, né? Fazer um movimento. E quando a gente vai lá, isso eu estou falando mais para o pessoal fazer as suas reflexões. Quando a gente vai lá para Atlântida, Lemúria, o que aconteceu naquelas épocas? Quem cruzou naquelas épocas? Como que foi? Quem estava lá? Porque muita gente acha, até confunde, até queria trazer isso, muita gente fala assim, eu falo, você é um siriano. E a pessoa fala, mas me falaram que eu era lemuriano. Eu falo, não, você tem origem siriana. Você é lemuriana que você viveu na época de Lemúria aqui. Né? E eu digo, então tem muitos lemurianos hoje que estão aqui. E por Sim. quê? São os mesmos de lá. Então não existe eles lá fizeram isso. Nós lá fizemos isso. E a gente traz hoje as experiências de lá para poder fazer talvez de uma forma diferente. Não existe o acaso no universo, as conjunções, tudo mais. Então isso é sensacional, porque você falou, antigamente eles eram isso, 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 isso. Hoje isso é nós hoje. Somos É, nós aqui fazendo é, essas coisas, né? é Claro que hoje a interessante. velocidade é muito grande de coisa, então você não, é quase como se você não conseguisse pegar muitas coisas e abordar todas elas. Você tem que ser muito especialista numa. Mas isso é uma coisa que vem também, vamos dizer, do meio que a gente criou como sociedade e tudo mais. Mas no fundo nós somos várias coisas, né? Uhum. Temos conhecimentos de várias coisas. Então, talvez isso também seja a nossa essência, né? Sim, Seja sim, as coisas que a gente faz. sim. E é interessante, você falou de Lemúria, de Atlântida, essas civilizações, né? Assim, eu gosto de juntar a história convencional, né, junto com a história que não é convencional, a história oculta, né? Na história oculta a gente tem Lemúria, tem Atlântida, tem Lagarta, tem Shambhala, tem um monte de civilização, né? Tem um monte de lugares místicos, né, no nosso mundo, né? E na história convencional a gente só tem o Homo sapiens, né? Só tem a África. Saiu todo mundo da África. Mas, para a gente ter esse salto quântico de evolução cerebral, precisou de alguém para vir aqui. Precisou, porque, pô, Mas pelo amor de você, Deus, né? mas você pega, Felipe, olha só, também é uma coisa para o pessoal raciocinar, eu não estou afirmando nada, tá? Mas olha só, diz, quando você pega essa história, que quem começou a colonizar, né, a povoar aqui seriam os Anunnakis, né, junto com os reptilianos. Uhum. E aí a gente tem lacunas ali mal explicadas nesse contexto, que seriam os dinossauros. Os dinossauros são o quê? Se não répteis gigantes. É, Vem vindo uma é, evolução. A gente não tem a nossa parte do cérebro reptiliano até hoje. sim, sim. Você entende como muita coisa vai... Mas, como eu disse, não estou afirmando nada, agora Ah, tem um vocês Big Bang depois aqui agora. reflitam, vão fazer essas coisas, mas vai vindo, tem coisas para a gente ser instigado, pesquisar, trazer para o nosso coração e fazer, né, esses movimentos. Eu acho que até a gente poderia combinar mais vezes de fazer uma live, para a gente Opa, trazer, vamos tô dizer, dentro. essas partes com outros assuntos também. Sim. Porque agora até aqui já passou um pouco o tempo, então, por mim, a gente ficava falando aqui até, Pô, até meia-noite, né? pois é, E eu acho o que o pessoal pessoal vai ficar cansado. também gosta desses assuntos. Sim. Mas você vê que
que tudo isso traz muita contribuição. Durante uma boa parte aqui da live, enquanto você falava, eu estava aprendendo, estava raciocinando aqui, porque a gente não combinou, viu, Felipe? Você fala isso, eu falo aquilo. Não, a gente entra aqui e faz um bate-papo com a galera. E você vê que isso são trocas. São trocas, tanto eu com você, a gente com as pessoas que estão assistindo, e eu acho que todo mundo consegue pegar coisas que vão fazer também essa expansão, né, de cada um. Não sei se você quer colocar mais alguma coisa desse assunto todo. Ó, se eu Como é for que tá aí colocar para alguma você? coisa, eu acho que a gente fica até meia-noite. Melhor não. Porque realmente é muita coisa. Assim, eu só agradeço por essa oportunidade de estar aqui, porque quando a gente fala de alma, só para a gente finalizar, eu não vejo a alma apenas como uma coisa limitada ao ano que eu nasci, ao dia que eu nasci, a hora que eu nasci, o dia que eu vou morrer e a hora que eu vou morrer. Não, eu vejo a alma como uma realidade eterna, né? Só que ela vai se vestindo personagens, né? Nosso ego, né? Ela vai, pô, eu quero interpretar o Felipe nessa encarnação aqui, eu quero interpretar o Henrique, né? Porque, pô, eu quero ser geminiano, eu quero ser um escritor, né? Eu quero interpretar o Felipe, eu quero ser um astrólogo. E aí a alma vem, ela vem, traz karma, traz tudo. E aí, ó, Deus até Experienciações, avisa. né? Aí Deus até avisa, olha só, esse cara aí, ó, ele vai nascer numa família aí que, pô, vai ser barra, hein, mano? Pô, você quer mesmo? Eu quero, tô nem aí, vão lá. Porque a alma é a alma, né? A alma é forte, ela é imortal, né? Então, quando a gente fala de alma, a gente não tá falando também só de o ano zero, não tá falando só de Atlântida, a gente tá falando desse período aí dos dinossauros também, né? Que muitas vezes eu acredito que dinossauro, eu fico imaginando que eles fazem uma alusão, tipo, quando o meteoro caiu lá e extinguiu os dinossauros, às vezes eu fico imaginando, pô, será que dinossauro não eram os dinossauros magnatas? Será que não era uma metáfora para os magnatas, os reptilianos da nossa, né, da nossa civilização atual, e aí tocaram mesmo um meteoro para acabar com tudo e restartar? Né? Às vezes eu fico entrando nessa noia. Por quê? Eu li um livro do Benite, chamado Existiu uma Outra Civilização, que fala de 160 milhões de anos atrás, antes da extinção dos dinossauros, do ser humano usando o dinossauro como veículo, né? Que nem aqueles desenhos lá da Hanna-Barbera mesmo, né? Que tinha os Flintstones também, né? Tinha muito isso. E eu vejo a alma como uma parte dessa história também, né? Resgatando isso tudo. E a gente vai rememorando em sonhos. Quem aí nunca sonhou, né? Com onda gigante, com enchente, né? Isso tudo é trauma da Atlântida, né? Isso tudo. É isso aí, a gente vai trazendo. Alguém perguntou ali dos dragões, a mesma coisa, né? Eu citei os dinossauros só para falar, são épocas talvez diferentes só, mas a gente tem muita coisa, vamos dizer assim, mal explicada ainda, né? Ou que não querem explicar também. Nem todo mundo está Felipe, preparado. Felipe, gratidão por Gratidão, aceitar o Henrique. convite, participar aqui com a gente. Vamos combinar para a gente fazer mais lives, porque eu acho que o pessoal curtiu, eu curti bastante aqui também essa pegada, esse assunto, e eu acho que isso traz mais um pouco aqui, pelo menos para o pessoal que acompanha a minha página, eu acho que foi bem enriquecedor, trazendo mais um pouco, mais um ponto de vista, mais um jeito de ver as coisas. Então, gratidão, Gratidão, fico Henrique. muito feliz pela sua participação. Pessoal, também, todo mundo que participou, gratidão. Eu vou deixar essa live salva também, podem enviar para as pessoas que vocês acharem interessante ver. E quem quiser comentar lá também, fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade, a gente vai continuando essa interação, tá bem? Um abraço, então, a todos. Fiquem todos com Deus. Até mais. Gratidão. Gratidão. Tchau, tchau.